prosperidade. Então, para nós, está iniciando, esse é o nosso primeiro culto desse ano de 2013, no domingo, e eu quero compartilhar aqui com vocês a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 2, versículo de número 23 ao 25. Êxodo 2, versículo de 23 ao versículo de número 25. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus do seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Oremos. Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo povo que se encontra aqui nessa noite, certamente trazidos pelo Senhor. Obrigado por cada vida, Pai, que Tu venhas falar a cada um dos corações aqui nesta noite. O texto é o mesmo para todos, mas o Teu Espírito Santo há de falar a cada um de uma forma individual. Fala conosco, nos ensina a Tua palavra. Nós te pedimos isso, ó Deus, no nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Amém? Pode sentar-se. A história do povo de Israel é uma história de muito sofrimento. Nós podemos perceber que José tinha morrido e que o rei, o faraó, não tinha conhecido José. E aí esse povo que era o povo de Israel, que estava ali naquela terra, agora era um povo escravo. Era um povo que estava debaixo de um domínio de um rei tirano. Estava debaixo do domínio de Faraó. Faraó estava mandando, conduzindo. Esse faraó não conhecera a José, e por isso então ele percebe que o povo de Israel é um povo muito grande. Ele tem medo de que o povo se junte a outros povos e se rebelem contra eles, e ele faz esse povo de Deus, esse povo escravo. Esse povo agora está precisando de libertação. Esse povo agora serve a Deus, mas está preso. Esse povo agora, eles oram a Deus, eles clamam a Deus, mas eles não conseguem cultuar a Deus. Eles estão presos no Egito, eles estão aprisionados no Egito, e chega um momento que eles percebem que o único meio para que eles pudessem sair daquele lugar era clamar a Deus. Eles sabem que só Deus poderia tirá-los de lá. Eles sabem que só Deus poderia removê-los da escravidão que ali estavam, trabalhando dia a dia, noite a noite, debaixo de uma escravidão. Ora, estar no Egito significava estar preso. Estar no Egito significava estar impossibilitados de louvarem a Deus, de viverem uma vida com alegria, com felicidade, com entusiasmo. Então esse povo precisa de libertação. Eles conhecem Deus, eles sabem quem é Deus, eles sabem quem é o Senhor, mas eles estão presos. E eu quero conversar com você nessa noite, porque parece que a história de muita gente é a história de Israel. A história de muita gente que está presa, que precisa de libertação.
há muita gente que está adorando a Deus, há muita gente que está levantando as mãos, há muita gente que está na igreja, mas há muita gente que está presa ao medo, presa às dores da vida, pessoas que estão presas ao pecado, pessoas que estão presas às coisas que acontecem no dia a dia. Você sabe que existe gente que louva a Deus, mas que tem medo de sair de noite. São pessoas escravizadas, pessoas que estão presas, que estão servindo a Deus, mas que levam no coração um certo medo. Você sabia que há pessoas que têm medo de entrar num elevador? Quantas pessoas estão aprisionadas, quantas pessoas estão servindo a Deus, mas ainda vivem presas ao medo. Você sabia que existem pessoas que servem a Deus, mas que estão presas aos vícios, e que precisam, essas pessoas, de uma libertação? Estão servindo a Deus, mas não deixam de fazer a sua fezinha. Esse ano de 2012 para 2013, a loteria estava dando oportunidade das pessoas serem milionárias se ganhassem. E eu fiquei imaginando, há muita gente presa a isso, que está servindo a Deus, mas que está lá na casa lotérica fazendo o seu joguinho. Há muita gente presa aos vícios, que não sabem servir a Deus, sem que também esteja esta pessoa presa aos vícios da vida. Há pessoas que têm vícios, que estão na igreja, mas que não conseguem se libertar do fumo. Há pessoas que não conseguem se libertar da bebida, mas que estão servindo a Deus, estão presas, estão aprisionadas. O Egito aprisiona. O Egito faz que as pessoas não progridam. Enquanto Israel está no Egito, Israel não avança. Enquanto Israel está no Egito, Israel não progride, Israel não vai à frente. Há muita gente presa a muitas coisas. Por isso esse é o ano onde nós vamos proclamar a libertação. Tem muita gente presa a muitas coisas, tem muitos familiares nossos presos a situações da vida. Israel está preso, Israel não pode avançar. Deus tem um plano para Israel, Deus tem um sonho para Israel, mas Deus não pode realizar esse sonho porque o povo está preso. Deus pode ter um sonho para você, Deus pode ter um plano na sua vida, mas se você não se libertar de algumas coisas que impeçam esse plano não vai se cumprir na sua vida. Israel começa então a clamar a Deus. Israel não tem forças para que eles possam confrontar Faraó. Israel não tem como vencer Faraó. Israel não tem como fazer que eles saiam das mãos fortes de Faraó. Então, Israel faz algo. Israel começa a clamar. Eu quero dizer a você, quando lhe faltar forças, porque isso muitas vezes falta, quando lhe faltar forças para se libertar de alguma coisa, para se livrar de alguma coisa, quando você percebe que é uma luta espiritual, quando você percebe que é uma batalha, que é uma guerra, mas você não consegue se desvencilhar, você não consegue sair dessa, você não consegue sair das ciladas, das armações, você precisa então clamar a Deus, porque senão você vai ser um servo que serve a Deus, mas que está preso a muitas coisas. E Jesus veio para nos libertar. Há pessoas que têm o síndrome do pânico, há pessoas que têm claustrofobia. Essas coisas precisam sair da vida dos crentes.
Essas coisas precisam acabar, porque nós fomos libertos para louvar o nome do Senhor. Nós fomos libertos para engrandecer o nome do Senhor. Nós não devemos e não podemos, irmãos, ser escravos nesse mundo. Nós não devemos e não podemos deixar que esse mundo nos escravize. Você não pode ser escravo de um agiota. Você não pode ficar preso a um agiota. Por quê? Porque Deus libertou você para que você seja próspero. Há crentes que estão muito mal, porque se envolveram onde não deveriam envolver, e hoje estão presos, estão enredados, estão com medo de tudo e de todos. Por quê? Estão servindo a Deus, estão na igreja, estão cantando, mas não estão livres. Se há uma coisa maravilhosa, irmãos, é liberdade. Se há uma coisa extraordinária, é nós podermos viver em liberdade. Porque a liberdade, ela nos dá a possibilidade de avançar. Israel não podia avançar. Havia um limite para Israel. Eles não podiam adorar a Deus. Eles só poderiam estar ali, presos ao Egito. O que tem prendido você? O que tem feito que você não seja um crente melhor? O que tem atrapalhado a sua caminhada com Deus? O que tem atrapalhado a sua vida em investir na obra de Deus? Ah, pastor, eu já sirvo a Deus, isso está bom. Porque Israel, em termos materiais, estava bom. Eles estavam ali, eles tinham comida, eles trabalhavam, eles eram escravos, mas eles estavam ali. Mas eles não tinham uma vida espiritual sadia. Eles estavam presos. O que prende você? O que tem amarrado a tua vida espiritual? O que tem amarrado a sua caminhada? Ah, pastor, mas eu louvo a Deus. E o povo de Israel, eles desejam louvar a Deus com mais intensidade. Eles desejam poder caminhar e servir a Deus. E Deus tem plano para Israel, mas esse plano não pode ser executado enquanto Israel for escravo. Como Deus vai levar você a lugares longínquos? Como Deus vai fazer que aconteça coisas extraordinárias na sua vida, se você ainda se acha preso? Preso a algumas coisas desse mundo, preso a algumas coisas dessa terra. Havia um limite para o povo de Israel. Então Israel percebe que precisam sair da mão de Faraó. Eles não têm força. Talvez às vezes falte força para você. Talvez você olhe e perceba que a sua vida parece que é uma rua sem saída. Você sabe que falta algo. Você sabe que você está, de certa forma, algemado em alguma área da sua vida, e alguma área dessa sua vida precisa de libertação. Alguma área dessa vida você precisa que Deus venha fazer algo extraordinário. Que Deus venha operar, porque você sozinho não pode. Então, Israel faz algo. Israel começa a clamar a Deus. Quando você perceber que não consegue fazer o que você queria fazer, quando você perceber que esse mundo está escravizando, porque o mundo escraviza, esse mundo nos escraviza, esse mundo está a cada dia fazendo que as pessoas fiquem mais longe da igreja. Eu não sei se você tem percebido isso. Antigamente não se trabalhava domingo. Hoje, domingo o comércio está aberto, os mercados estão abertos, as pessoas estão lá trabalhando e não podem estar na igreja. Como nós vivemos numa época onde as pessoas estão escravizadas, e não para ganhar muito, hein? Elas estão escravizadas e não ganham muito, porque na verdade não sabem como fazer, não têm elas forças para mudar de vida. Deus tem um plano para Israel, mas Deus só vai fazer esse plano se cumprir quando Israel for liberto. Então Deus estabelece um plano.
Israel começa a clamar, diz o capítulo 2, versículo 23. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito, filho de Israel. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram. E o seu clamor fez o quê? Subiu a Deus. Irmãos, quando você encontrar alguma área da sua vida que você percebe que está atrapalhando o seu convívio com Deus, clame a Ele. Quando você perceber que alguma área da sua vida está afastando você de Deus, que alguma área da sua vida está aprisionando você, que você já não é mais o que era, que você não tem mais o primeiro amor, que você já não tem mais o mesmo entusiasmo, é hora de você perceber que você está preso. Você sabia que há pessoas, há crentes, que estão presos, estão algemados ao futebol? Você sabia disso? Que ele não vem na igreja no dia que o time dele joga? E você já percebeu que os times de futebol têm se tornado uma religião para muita gente? Esse ano que se passou, o Corinthians foi campeão do mundo, né? Ganhou lá o Chelsea. E você via como se tornou uma religião. O futebol se tornou uma religião. Eles viajaram para longe, porque eles acreditavam que o seu time iria vencer. São pessoas dentro da igreja hoje que estão aprisionadas. Não vem à igreja por quê? Não, porque o meu time vai jogar hoje. Não vem à igreja por quê? Eu não vou à igreja hoje porque eu estou vendo o último capítulo da novela. Sabe, as coisas estão nos aprisionando, irmãos. Esse mundo está sorrateiramente nos aprisionando, nos prendendo, para que nós sejamos menos de Deus. Você pode ser de Deus, mas contando que você não seja muito. Você pode ser de Deus, mas contando que você não se dê todo para Ele. Você pode ser de Deus, mas contando que você não se entregue totalmente nas suas mãos. Israel então percebe que Faraó está dominando eles, que Faraó está fazendo que eles se tornem a cada dia mais um povo escravo. Como pode um povo que serve a Deus estar escravizado? Como pode um povo que serve a Deus estar sendo esse povo manobrado por Faraó? Era o que acontecia com o povo de Israel. Deus tem um sonho, mas esse sonho não pode se concretizar enquanto Israel não se libertar das mãos de Faraó. Então Deus estabelece um plano de libertação. E preste atenção que eu vou dizer. O plano de Deus é um bom plano. Deus deseja tirar o povo das mãos de Faraó, mas libertação não é fácil. Ninguém é liberto de um dia para o outro. Ninguém é liberto de uma hora para outra. O povo de Israel precisa ser liberto, mas eles estão nas mãos de Faraó. E Deus então precisa utilizar todos os meios para que ele pudesse tirar o seu povo das mãos de Faraó. Então Deus começa a enviar Moisés, Deus começa a enviar pragas para que o povo seja ele liberto. Libertação não é fácil, irmãos. Libertação exige perseverança. Libertação exige vontade. Libertação exige desejo. E Deus tem um desejo enorme de libertar o seu povo. Deus tem um desejo enorme de fazer que esse povo tenha uma terra que mane leite e mel. Esse é o sonho de Deus para o povo dele. Ele deseja que o seu povo saia das mãos de Faraó, porque ele tem coisa melhor. Olha o que eu vou dizer: Deus tem coisa melhor para nós. Mas enquanto nós ficarmos presos, nada vai acontecer, irmãos. Enquanto nós ficarmos amarrados,
nada irá acontecer na nossa vida. Para que as coisas aconteçam, nós precisamos aprender a clamar a Deus. Nós precisamos aprender a invocar a Deus. Foi o que Israel fez. Então Israel invoca a Deus, e Deus então, com a sua mão forte. A mão de Faraó era forte para impedir que Israel avançasse. Mas a mão de Faraó não era tão forte que pudesse impedir que Deus libertasse o seu povo. Então Deus liberta Israel. Por isso esse é um ano de libertação e prosperidade. Porque não vai haver prosperidade, não vai haver crescimento, não vai haver avanço enquanto nós estivermos presos. Israel agora tem diante de si uma grande jornada. Porque Deus agora vai levá-los a uma terra que mana leite e mel. Só depois de libertos que vai acontecer aquilo que Deus estabeleceu para o seu povo. Enquanto esse povo não sai das mãos de Faraó, enquanto você não se libertar ou clamar a Deus para que seja liberto de muitas coisas que têm aprisionado você, que têm atrapalhado a sua vida, porque só você sabe, só você tem consciência do que tem atrapalhado a sua vida, de você ser melhor para Deus, de você se empenhar para Deus, de você adorar mais a Deus. O que tem atrapalhado você de orar? O que tem atrapalhado você de ler a Bíblia? O que tem atrapalhado você de ser um crente mais atuante na obra de Deus? Só você sabe. Eu não sei. Eu posso fazer uma relação, imaginar aqui uma relação de coisas que nos impede. Mas você pode clamar a Deus. Você pode buscar a Deus, para que Deus com a mão dele, com a mão forte, te tire e conceda a você uma terra que mana leite e mel. Era isso que Deus queria. Irmão, nenhum vício é capaz de produzir a alegria que Jesus tem para cada um de nós. Mas a gente precisa entender que há pessoas tão envolvidas, há pessoas que estão naufragando nesses vícios, estão envolvidas, e que só a mão de Deus é capaz de libertar essas pessoas. Você conhece gente desviada, gente que conhece Deus, mas que não tem forças para voltar para a casa de Deus, gente desviada, gente que já entrou na igreja, mas que estão longe de Deus. Por quê? Porque essas pessoas não têm força, não conseguem com a sua própria força vencer a força de Faraó, a força desse mundo. Esse mundo é atrativo, esse mundo é convidativo, esse mundo chama, esse mundo convida, mas esse mundo também aprisiona. E nós não podemos, ouça o que eu vou dizer agora, nós não podemos ser presos, algemados por nada desse mundo, porque foi para a liberdade que Cristo nos salvou. Você não tem que ter medo de nada. Quando o medo bater, quando a incerteza bater, você tem que dizer: eu vou prosperar em nome de Jesus, eu vou prosseguir, eu vou avançar, eu vou em frente, eu não vou recuar, eu não vou desistir, porque o sangue de Jesus e o nome de Jesus tem poder. Não pare de sonhar, não pare de acreditar. Pastor, eu estou preso, algemado. Clame a Deus, clame a Deus, clame pelos seus. Há parentes nossos que estão presos, que estão algemados, e que eles não sabem clamar, e que nós precisamos clamar por eles. Deus quer nos dar coisas maiores, melhores. Deus quer que nós sejamos pessoas muito mais do que temos sido. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que esse ano de 2013 não seja apenas um virar de folhinha, ou chegar lá na sua casa, trocar a folhinha de 2012 e colocar a de 2013. Não! Que esse ano de 2013
você olhe para a sua vida e diga: o que está me aprisionando? O que está atrapalhando a minha vida com Deus? O que está atrapalhando que eu avance? O que está atrapalhando que eu progrida? Porque eu liberto de todas essas coisas, Deus tem algo maravilhoso para mim. Eu liberto de todas essas coisas, Deus vai me fazer avançar, Deus vai me fazer ir à frente. Deus tem sonhos que os meus olhos ainda não viram e que a minha mente não pode nem imaginar. Deus tinha sonho para Israel, mas não existe sonhos sem libertação. Então Deus queria libertar o povo, e depois de libertar o povo, Deus queria então conduzi-los a uma terra que manava leite e mel. O que tem aprisionado você? O que tem amarrado a sua vida? O que tem impedido você de ser um crente melhor? O que tem impedido você de que seus negócios avancem? Você não tem força? Clame a Deus. Exalte o nome dele, diga: Senhor, já não aguento mais. O texto diz que Israel começou a gemer. Israel começou a clamar a Deus. Israel começou a implorar a Deus para que pudessem sair das mãos de Faraó, para que eles pudessem viver uma vida digna daqueles que servem a Deus. Olhe para a sua vida e pergunta a você: você tem vivido uma vida digna de quem serve a Deus? Porque a gente sempre diz assim: eu sou mais do que vencedor. Mas se alguma coisa está nos aprisionando, a gente precisa se desvencilhar disso. Se alguma coisa está atrapalhando o nosso avanço, o nosso ir mais à frente, se alguma coisa está impedindo, nós precisamos orar por isso. Seja na vida espiritual, seja na vida material. Se alguma coisa está nos impedindo de ir à frente, de você olhar a tua vida espiritual e dizer: ó, a minha vida espiritual, qual a nota que você dá para a sua vida espiritual? Se você der 9, há alguma coisa ainda te aprisionando. Há alguma coisa impedindo que você vá além. Na sua vida material, você tem avançado? Você tem progredido? Ou você cruza os braços e diz: não, estou satisfeito. Poxa, eu tenho aqui para comer, tenho para beber, está muito bom, louvado seja o nome do Senhor. Ou você quer avançar? Ou você quer ir à frente? Você quer chegar mais longe? Você sabe que pode chegar mais longe, mas às vezes você não chega porque as situações estão aprisionando. Irmãos, nós precisamos clamar a Deus se alguma coisa está nos aprisionando, se alguma coisa está nos impedindo de ir além, seja na vida espiritual, seja na vida material. Se alguma coisa está impedindo você, o seu progresso, o seu avanço na vida espiritual, na vida material, você precisa dar um basta nisso. Você não pode mais viver assim. Você não pode mais viver dessa forma. Você não pode mais viver com esse sentimento de que você é menor, de que você é frágil, de que você não consegue, de que você não vai avançar. Sabe, esse sentimento de inferioridade, se existe em você, ele tem que desaparecer. Você tem que levantar e dizer: o meu Deus, Ele me colocou por cabeça e não por cauda, sempre em cima e nunca embaixo. Sabe, não seja um crente com um sentimento de inferioridade, não. Esse sentimento não vai ajudar você, mas esse sentimento vai atrapalhar a sua vida emocional. O sentimento de inferioridade atrapalha a nossa vida emocional, atrapalha o nosso avanço, atrapalha a nossa carreira, atrapalha o nosso agir, o nosso andar, o nosso progredir, o nosso ir à frente. Quantas coisas têm nos impedido, quantos tropeços, quantas pedras estão no nosso caminho e que nós não estamos conseguindo removê-las. Elas estão lá e nós chegamos perto dela. Israel chegava ao limite e não podia avançar porque estavam presos. O Egito era uma prisão. Se você está preso em alguma área da sua vida, você precisa hoje se libertar para que você ultrapasse o limite. O que Deus queria era
para que Jael ultrapassasse limite. O que Deus queria é que Jael fosse muito além. O que Deus quer para você, o que Deus quer para mim, o que Deus quer para a nossa igreja é que nós venhamos avançar, que nós venhamos a seguir em frente e começar a deixar todas as algemas, tudo aquilo que nos impede, o passado. Talvez você seja prisioneiro do passado. Talvez o passado esteja amarrando você. Ah, não, porque lá atrás não deu certo, lá atrás não funcionou, lá atrás eu fui traído, lá atrás me enganaram, lá atrás me enrolaram, lá atrás fizeram tantas coisas comigo. Você não tem que olhar o passado assim. O passado olhado desta forma não vai lhe ajudar em nada. Você tem que olhar o passado como experiência e o presente como que Deus tem coisas grandiosas para a sua vida. Não deixe que o passado venha remoer você. Não fique prisioneiro do passado. Há muita gente prisioneiro do passado. Há muita gente que está escravo do seu passado e que trouxeram o ano de 2012 para o ano de 2013 as mesmas coisas. Estou preso lá no passado, fui ferido, fui machucado, fui enganado. Meu querido, comece uma nova vida neste ano de 2013. Não olhe lá para trás. Deixe lá atrás que sirva de experiência para você, mas não de desistência. Que lá atrás sirva de experiência e não que você cruze os braços, que você pare de olhar para o passado, pare de ficar se remoendo. Israel foi liberto, e quando eles perceberam que a caminhada estava dificultosa até chegar à terra prometida por Deus, eles começam a olhar para trás. Lembraram de Faraó, lembraram das cebolas, mesmo escravos, mesmo agora sendo eles guiados por Deus, eles se lembram do passado. Joga o passado para fora, esquece o passado. Logicamente você não vai dar um delete no seu passado, e você não vai ter uma mente que não lembra mais do passado, não. Também não estou falando isso, mas deixa o passado para lá. Se te machucaram, se te magoaram, se te entristeceram, se falaram alguma coisa, olha, dê a volta por cima, vai em frente. Para de ficar olhando o passado, para de ficar olhando o que aconteceu. Isso não vai lhe ajudar em nada. Isso não vai fortalecer a sua fé, isso não vai alegrar você, isso não vai sustentar você, isso não vai motivar você. Pelo contrário, isso vai esmorecer você, isso vai deixar você desanimado, porque você acha que o que aconteceu nos anos passados vai acontecer nesse ano também, que os medos do passado acontecerão também no presente. Largue o passado, irmãos. Não adianta virar folhinha. Deixe que Deus opere na sua vida. Não fique olhando para o que você não fez, para o que você não conseguiu. Olhe para o ano de 2013 dizendo: eu vou conseguir porque Deus está comigo. Eu não vou recuar não, eu não vou parar não. Quem disse que eu vou parar? Quem disse que eu vou desistir? Quem disse que eu vou recuar? Eu não vou parar. Pare de olhar para o passado. Pare de olhar para as coisas que fizeram para magoar você e entristecer. Se nós olharmos, irmãos, para o que nos entristeceu nos anos anteriores, nós não vamos fazer nada no presente. Pessoas nos entristecem, pessoas nos magoam, pessoas nos ferem. Mas, irmão, você não tem que olhar para isso não. Você tem que olhar para o consumador da sua fé, que é Jesus. Você tem que olhar para frente. Começar 2013 motivado. Começar 2013 dizendo: eu vou prosperar. Essa área aqui da minha vida, eu não avancei tanto quanto eu sonhei, mas nesse ano de 2013 eu vou avançar, eu tenho planos. Começa a estabelecer, fala: eu vou avançar, eu vou à frente. Deus vai me honrar, Deus vai me abençoar. Se você parar e ficar vendo a vida, vida, céus, poxa, fulano está tão melhor do que eu, fulano está tão à frente do que eu,
Puxa, fulano conseguiu tantas coisas. Isso só vai entristecer você. Isso só vai desanimar você. Isso só vai fazer que você se diminua. Você mesmo vai se diminuir. Você tem que olhar para 2013 e dizer: Senhor, eu preciso olhar para a minha vida. O que fulano conseguiu, se fulano avançou, se fulano foi à frente, eu não tenho nada com fulano, eu tenho com a minha vida. Eu preciso viver os melhores dias da minha vida, os melhores momentos da minha vida. E que esse ano de 2013 você olhe assim. Comece a construir e sonhar com os melhores anos da sua vida. Ano de 2013 vai ser um ano de bênção para a minha vida. Um ano onde muitas coisas que eu preciso me libertar acontecerão. Um ano onde eu vou prosperar. Um ano onde eu vou ir à frente. Um ano onde eu vou avançar e o pessoal vai dizer: como é que pode? Como é que pode fulano? Mas fulano, eu não acredito que fulano conseguiu ir tão longe. Eu acredito que fulano conseguiu avançar. Faraó também não acreditava que Israel ia muito longe. Mas Deus tinha um plano para o povo de Israel. Não olhe para o passado. Não olhe para as tristezas. Não olhe para o que você não fez. Olhe para frente. Olhe para frente. Não adianta você chegar amanhã e assinar um cheque e colocar lá 2012. Não vai adiantar. O cheque vai voltar. Porque 2012 já não existe mais. Você está entendendo? 2012 ficou para trás. Se você quiser ir para frente, se você quiser sacar o cheque, tem que estar lá 2013. Senão você não consegue. Sabe, olhe para frente. Ah, pastor, mas 2013 aconteceu isso. É verdade. Aconteceu isso tudo? É. E você, como é que está? Pastor, nesse ano de 2013 eu estou olhando para frente. O ano de 2012 aconteceu todas essas tristezas, todas essas catástrofes. Pastor, um avalanche, um tsunami na minha vida. Pastor, veio um tsunami na minha vida, desmoronando tudo, acabou com tudo. Eu achei interessante, esta semana, quando uma menininha, ela falou, o meu pai estava com quase tudo pronto, a casa estava toda pronta, ele vai ter que começar tudo de novo. Comece tudo de novo. Nós precisamos aprender a começar tudo de novo. Não ficar olhando para o passado. Não ficar olhando aonde erramos. Olhar para onde erramos e não errar de novo. Aonde eu errei? Essa área aqui eu errei. Meu casamento nesse ano de 2012, como é que foi? Foi 9. No ano de 2013 tem que ser 10. A minha vida profissional no ano de 2012 foi 8. No ano de 2013 tem que ser 10. A minha vida com Deus nesse ano de 2012 foi fraca, foi frágil. Eu fiz pouca coisa para Deus. Eu não fiz o que deveria fazer. Mas olha, deixa para lá. Deixa isso para lá. Pegue 2013 e diga a você: Senhor, nesse ano de 2013 eu vou fazer muito mais. Eu vou me empenhar, eu vou me esmerar, eu vou me lançar, eu vou me jogar, e eu tenho certeza que a tua glória vai se manifestar na minha vida. Não há prosperidade sem libertação. Israel não ia a lugar nenhum se Deus não o libertasse. Israel não poderia avançar se Deus não libertasse. Após a libertação, aí há uma grande chance de Israel chegar a uma terra que mana leite e mel. Não olhe para o que passou, irmãos. O nome já disse, passou. Irmãos, é passado, passou. Para de ficar vivendo do que foi, do que ficou lá atrás. Você não pode trazer o passado para o presente, só na sua cabeça. Na sua cabeça você vai trazer as decisões que eu tomei em 2002. Tantas decisões erradas. Já era, está tomada. Tomou decisões erradas, estão tomadas. Agora começa em 2013 a tomar decisões certas. Ah, mas eu me envolvi com gente que não deveria me envolver, me dei mal no ano de 2012. Se envolva com gente de Deus em 2013.
Falei tanta coisa que não deveria falar em 2012. Esquece 2012. Começa a santificar a sua vida no ano de 2013. Viver uma vida sem estar preso ao passado, sem estar algemado ao passado, sem estar acorrentado pelo passado. Tem gente boa, gente maravilhosa, mas que estão presas ao passado. Ah, porque no passado eu fui isso, no passado eu fiz aquilo. Esquece isso, irmão. Esquece, deixa de lado. Comece em 2013 uma nova vida com Deus. Ah, em 2012 eu não fui um bom servo de Deus. Puxa, eu falhei muito. Tá bom, 2012 passou. E agora 2013? Qual é a sua proposta? Qual é a sua proposta espiritual? Qual é a sua proposta no sentido de vida material, de vida secular? Qual é a sua proposta? É isso que vale. É isso que vale. O que vale é hoje, irmãos. O que vale é o ano de 2013 para nós. Para que nós possamos chegar no final do ano e dizer: puxa, eu fiz tanta coisa para louvor e para a glória do nome do Senhor. Deixe o passado, se desalgeme ou deixe Deus tirar o laço que tenha aprisionado você. Não fique um crente algemado. Ah, fulano me machucou. Ah, fulano me magoou. Ah, eu não vou mais na igreja por causa de fulano. Eu não sou mais crente por causa de fulano. Ah, fulano não vai te dar vida eterna não. Para de bobagem. Quem nos dá a vida eterna é quem? Jesus. Você não tem que ficar preso a ninguém. Você tem que ficar unido a Cristo. O que fizeram ficou para trás. Você não vai reconstruir. Você não vai conseguir trazer de volta o ano de 2012. Você precisa se libertar dos medos da vida. Ah, eu tenho medo de altura, pastor. Eu tenho medo. Tantos medos nos cercam, não é? Tantos medos nos aprisionam. E não é fácil vencer esses medos, não. Mas também não é impossível. Você pode. Você pode vencer esses medos. Porque só você sabe o medo que você tem. Só você sabe. Às vezes você pode até mostrar-se durão, mas existem alguns medos aí dentro de você. Existem algumas coisas que só você com Deus sabe. Agora você precisa se libertar disso. Valorizar a sua vida. Valorize você. Diga: eu sou raça eleita, nação santa. Deus me chamou. Deus me convidou para que eu pudesse estar com Ele. Ah, mas eu não vou ficar aprisionado às circunstâncias dessa vida, não. Eu não vou ficar aprisionado ao dia a dia que tenta me esmagar, não. Eu vou olhar para o alto, vou confiar em Deus, e eu vou além, e vou mostrar que com Cristo eu sou mais do que vencedor. Não existe prosperidade, não existe progresso, não existe avanço, se não houver libertação. E esse é o ano de libertação e o ano de prosperidade para nós, em termos de igreja, em termos de vida individual, em termos de família, em termos gerais. Esse é o ano da nossa vitória, em nome de Jesus. Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, esse ano é o ano da nossa vitória. Se há alguma coisa aprisionando teus servos que aqui estão, se há alguma coisa aprisionando aquela vida, esta pessoa que nos vê e nos ouve pela internet, que o teu Espírito Santo vá de encontro a ela agora. Se há um viciado nos ouvindo, que ele seja liberto pelo poder do nome de Jesus. Pai, eu quero declarar a vitória do teu povo nessa noite. No nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém, Senhor, e amém. Eu quero colocar as mãos sobre você. Um toque simples, mas eu tenho certeza que aquilo que está aprisionando você e tirando de você a alegria de ver uma vida melhor, vai sair nessa noite. Talvez seja o sentimento de inferioridade, talvez seja o medo,
alguma coisa que está prendendo você, aprisionando você. Eu vou colocar a mão sobre a sua vida e vou declarar essa área da sua vida que tem aprisionado, que tem feito você olhar lá para trás, lá para o passado, e não tem feito você desfrutar do presente. Há muita gente que não resolve nada do passado e não desfruta nada do presente. Deixa o passado passou. E o presente tem muitas conquistas para nós. Amém? Queria que você saísse do seu lugar, viesse aqui na frente. Todo mundo, todos, sem exceção. Eu queria colocar as minhas mãos sobre você. Não vou ungir com óleo, colocar as minhas mãos e vou abençoar a sua vida em nome de Jesus. Pode sair.
De vitória, para a glória do Senhor,
Amém e amém. Amém? Uma boa noite e até novamente nos encontrarmos. Que Deus abençoe a todos rica e abundantemente, no nome de Jesus. Amém.